Bom, e aí, nosso trabalho é sobre a duração e tempo médio de atendimento nas interrupções no fornecimento de energia elétrica da distribuição. Que no caso é quando ocorre uma queda de energia, por N motivos, né? Como por exemplo o ciclone que teve agora essa semana, uh, sobrecarga em rede, coisas que acontecem, principalmente as sobrecargas em rede devido aos gatos de pessoas que usam a energia elétrica de forma clandestina, sobrecarregando transformadores e causando problema nas redes de fornecimento, gerando um transtorno tanto para o pessoal que trabalha com isso quanto para os consumidores que pagam as contas de energia tudo certinho. Bom, como eu falei antes, segue algumas imagens aí de coisas que podem ocorrer os surtos. Aqui as árvores podem fazer uma fase encostar na outra, gerando um curto-circuito, desarmando um fusível de alta, alguma coisa assim. Aqui foi uma imagem que a gente separou. Eu procurei na internet, acredito que seja a usina ali de Nova Santa Rita, do La Salle. E aqui, como eu falei antes, o famoso gato, né? Que é o que gera a maior parte dos transtornos. Bom, essa fiscalização do tempo de atendimento nas interrupções de fornecimento, né? Elas não servem só para como forma de controle da ANEEL, mas também como metas internas da empresa, né? Porque quanto menos a pessoa ficar sem energia elétrica, melhor. Isso vai gerar um benefício positivo para a empresa, em termos de confiabilidade e tudo mais. Porque o que as pessoas alegam, eu pago uma fortuna de energia elétrica para acontecer qualquer problema e eles demorarem um monte para me atender, entendeu? Então, o que eles fazem? O objetivo é traçar o gráfico de tempo que a gente vai ficar sem energia elétrica com o tempo de demora para atender ao pedido de conserto, né, de manutenção da rede, e também para o tempo de manutenção, que é o período que leva para os técnicos conseguirem arrumar e, no caso, a gente voltar a ter energia elétrica. Bom, então primeiramente, né, vamos falar sobre a extração, onde a gente buscou nossos dados, que foi no site da ANEEL. A ANEEL então disponibiliza esse painel de desempenho das distribuidoras, onde ela coloca as principais informações monitoradas, como tempo médio de atendimento, duração, frequência das interrupções, atendimento de notas comerciais, entre outras informações, inclusive as que a gente buscava, né? Então é possível a gente fazer a extração desse arquivo e no formato qualquer que a gente queira, ela disponibiliza em vários formatos, e a gente coletou aqui então essas informações. Só que esses dados eles não vêm de forma organizada, eles vêm embaralhados, como a gente vai poder ver aqui quando a gente extraiu a primeira vez. Ó. Então, as informações eram úteis para nós, e a gente teve que organizar de tal forma que a gente obteve essa planilha aqui. Dessa maneira a gente conseguiu jogar na ferramenta Knime ou Knime, como preferirem. E aí vamos falar um pouquinho dela agora. Só que antes disso é importante também a gente sobre esse tipo de gráfico aqui, que foi o que a gente utilizou, que é o boxplot. Ele é um gráfico bem parecido com o histograma, tá? Ele abrange todas as informações que é coletadas. Vou explicar um pouquinho cada uma delas aqui. Então, ele começa sempre, tá? O box sempre começa no valor mínimo da base de dados e termina no valor máximo. A caixa, num todo, ela representa os valores centrais da base de dados. Aqui nós temos o primeiro quartil e aqui o último quartil. E também ela nos fornece a mediana. Essa linha centralizada aqui da caixa é a mediana. Então esse gráfico aqui é bastante interessante porque ele contém todas as informações de todos os dados, né? Então, seguindo a explicação aqui na ferramenta, né, e não discutindo os resultados, ainda que posteriormente o Leonardo vai falar sobre, mas
ele ainda me permite, nesse caso a gente está observando o TMA, né, que foi conforme a gente estruturou a tabela, a coluna do TMA, batendo em referência aos anos, né, os anos passados, aí a gente pegou de 2015 até 2018, mas ele me permite também fazer uma alteração, como eu queria do TMA, queria também o deck, ele me permite fazer essa alteração aqui, ó. Eu tenho essa opção de trocar, fazer a troca, que eu tenho o TMA, ele está confrontando em relação aos danos. Em relação ao deck aqui agora, a gente já nota que os valores são mais dispersos, assim, nos dificultando um pouco a análise, mas como o intuito aqui agora é a gente informar sobre a ferramenta, né, e o uso, então vamos deixar no TMA que os valores ficaram mais distribuídos, a gente consegue observar melhor também. Então trocado aqui para o TMA. Então é isso, a ferramenta que a gente usou, uma ferramenta bastante versátil, bastante útil. Com apenas 2 nós a gente conseguiu gerar diversas informações que a gente consegue visualizar ali na amostragem do gráfico. Ela tem então uma série aqui de funcionalidades, né, que a gente, claro, não pesquisou a fundo todas, a gente pesquisou uma para que a gente pudesse utilizar a nossa aplicação e a gente acabou conseguindo resultados bem legais, aí, bem satisfatórios em relação ao que a gente queria. Só não melhores, talvez por uma escolha errada no indicador ali, mas o TMA nos trouxe uma resposta bem interessante e também a pesquisa sobre essa ferramenta nos fez descobrir do funcionamento dela e ver que a gente pode aplicar em diversas outras situações aí daqui para frente. Então agora o Leonardo vai falar um pouco dos nossos resultados aí que a gente obteve, alguns satisfatórios, outros não, mas enfim, agora só para explicar a nossa ferramenta e o nosso método aí de coleta. A motivação de nós fazermos um trabalho relacionado a isso é porque a gente busca saber o que o cliente realmente quer, né? Então eu separei 3 siglas que mostram a importância disso, que é o QDE, o TMA e o DEC. Eu vou explicar um pouquinho o que cada um. Então, o TMA é um tempo médio de atendimento. Tipo, quem nunca ficou em casa e tal e faltou energia, o que a gente faz? A gente liga para o 0800, vê a possível causa e o tempo médio que vai levar para a gente voltar a ter energia elétrica, né? Isso é o TMA, o tempo médio. Aqui no gráfico a gente pode ver que em 2015 a gente tinha um certo valor, ali para 2017 deu uma melhorada significante no tempo, e depois de 2018 para cá, por aí, começou a dar uma subida. Depois aqui em 2019 começou a dar uma melhorada. Esses picos são gerados de acordo com a rotatividade funcionária, né? Quanto mais experiência as pessoas têm em casa, eu acredito, e os números mostram que o tempo é reduzido. E quanto menos experiência as pessoas têm, mais tempo vai demorar para ser resolvido certos procedimentos. O DEC é o tempo que a unidade ficou sem energia. Então a gente pega um período, por exemplo, de 12 meses, faz o somatório do tempo que ficou sem energia e divide por 12. Isso é o tempo médio que aquela unidade ficou sem energia. Isso é um dos fatores principais, né? Quanto menos tempo a gente tiver de falta de energia, melhor, e mais conceituada vai ficar essa unidade na região. Quanto menor o tempo, melhor a equipe. Aqui a gente pode ver um gráfico também, em junho de 2015, estava bem baixo, e agora se a gente for analisar aqui em 2018, esse intervalo teve uma crescente, uma leve baixada e depois cresceu de novo. Isso, como eu falei anteriormente, a rotatividade de funcionários influencia muito. Também o que pode acontecer é os surtos em certos períodos acontecerem com mais frequência. Isso é o que mais ocasiona essa elevação de tempo. E agora tem o QDE, que é a qualidade de energia, né, fornecida. Isso é uma coisa que a gente não vê, porque não tem como a gente ficar com um multímetro ali ligado na tomada 24 horas. O que pode se manifestar são defeitos em equipamentos e tal, porque ele tem uma faixa de tensão mínima e máxima. Então depende muito dessa qualidade de energia fornecida, né? Por exemplo, em 220 ela pode ficar entre 202 e 231 volts. Se ficar, por exemplo, em
em 190 volts no equipamento que é para funcionar com uma tensão de 220, vai estar prejudicando a vida útil, ou quem sabe nem vai fazer o equipamento funcionar, né? Então são coisas que a gente não vê, mas como eu disse antes, quando a gente pesquisa e vai atrás, são mostrados os números reais, né? Então tá, o que a gente pode concluir é que a nossa ferramenta que a gente usou, ela consegue fazer a leitura e comparação de gráficos, como o Matica explicou ali, né? Porém, ela não atende muito especificamente a esse tipo de interpretação que a gente tentou colocar, entendeu? Depende se a gente estudasse um pouco mais a fundo ou conseguisse números de outras pesquisas e colocasse nela, faria mais sentido para o nosso trabalho. Porém, dá para te dizer que foi satisfatório, a gente conseguiu uns gráficos bem bacanas e uns números bem legais para poder dar a explicação aí no trabalho e ter um rendimento satisfatório.